E também, já agora, peço desculpa ao Sr. Ministro, só para fazermos aqui a entrega formal do prémio ao Dr. António Carrapatoso, que depois nos irá dirigir algumas palavras. Caro Sr. Ministro, Dr. João José, caro Sr. Secretário de Estado, Dr. Carlos Sorrinho, minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, queria-vos dizer o meu prazer em estar aqui hoje e a honra que tenho em receber este prémio. Portanto, tenho que agradecer à direção desta Associação do Comércio Eletrónico e da Publicidade Interativa terem designado como merecedor deste prémio, que ainda por cima tem o nome dos navegantes, que é um nome que pesa também em termos da responsabilidade que traz. Realmente fomos e somos eventualmente um país de navegantes, mas sendo esse país de navegantes há muitos séculos também fizemos muitas coisas boas, mas também não fomos capazes, desde essa altura, de ultrapassar muitas das nossas limitações, as limitações que passam pela qualificação dos nossos recursos humanos, que passam por sermos capazes de consolidar as nossas competências, as nossas capacidades, o nosso potencial no nosso país. Nesta altura, quando começaram os descobrimentos, como sabem, no século XV e em todos estes períodos mais áureos que atravessámos, em que dominámos uma parte do mundo, nunca fomos capazes de, com o nosso povo, com as competências e as capacidades do nosso povo, aumentá-las ainda mais e aproveitar esse potencial do nosso povo, criando riqueza nacional de uma forma consolidada. Continuamos a ser sempre um entreposto comercial, enquanto outros foram aproveitando as capacidades dos seus povos, foram desenvolvendo-as, foram incentivando e responsabilizando os seus povos da melhor maneira para que os seus países se desenvolvessem de uma forma superior à nossa. Dito isto, claro que todos nós amamos o nosso país e não trocávamos, julgo eu, o nosso país por nenhum outro. E mesmo quando pensamos em termos mais economicistas, temos de ter cuidado. Muitos outros países que às vezes têm um nível de vida, economicamente falando, superior ao nosso, depois na prática, em termos da qualidade de vida, não têm a mesma qualidade de vida que nós desfrutamos. É, portanto, uma grande honra receber este prémio, por aquilo que ele simboliza, e eu julgo que me deram este prémio, ao fim e ao cabo, pelo meu percurso nas telecomunicações e na sociedade de informação. Eu podia-vos descrever um pouco todo o meu percurso profissional desde que comecei a trabalhar. Saberão alguns que eu me licenciei na Universidade Católica, em Gestão. Foi um dos primeiros anos em que acabou essa licenciatura, em 80, fiz o curso 75-80. Depois tirei o mestrado na Universidade Nova, 80-81. Portanto, estive nas duas universidades, que hoje em dia são bastante concorrentes umas com a outra a nível de gestão e de economia. Apesar de também ter um MBA, que é o Lisbon MBA, que é portanto, organizado em conjunto, e eu sou o presidente do Board of Trustees desse Lisbon MBA, já escolheram que eu estive na Católica e porque estive na Nova. Mas estava eu a dizer que podia-vos contar o meu percurso profissional desde essa altura, mas talvez não valha a pena fazê-lo, porque o tempo é escasso também, e porque se calhar já há motivos de interesse suficientes no percurso profissional que eu tive a partir do momento em que entrei neste projeto que foi designado, eu é que dei o nome, Telecel, na altura o projeto Telecel. Estamos a falar em 1990, eu nessa altura tinha ido para o Grupo Espírito Santo, para a área da banca de investimentos, estava lá na área, vamos dizer, de fusões e aquisições e de projetos especiais no Grupo Espírito Santo, e ainda me lembro hoje que havia lá vários projetos e eu estava a dividir com um outro colega meu da administração quem é que ficava com o projeto, porque havíamos, dois de nós tinham projetos na área não financeira, e portanto havia um conjunto de projetos e estávamos a escolher. Eu lembro perfeitamente na altura, fiz uma lista daqueles que eu gostava, obviamente, mais, que eu achava que tinha mais potencial, ele terá feito a dele, e depois havia dois que eu tinha um particular interesse. Um era este, das telecomunicações móveis, dos telefones móveis, que tinha começado aí, nessa altura, em 90, foi quando o governo português começou a dar sinais de que queria abrir o setor das telecomunicações. Na altura, como sabem, era um monopólio, basicamente com empresas quase exclusivamente do Estado. E não havia ainda sequer a Portugal Telecom, havia várias empresas que depois chegaram a tornar na Portugal Telecom. Portanto, havia essa demonstração de interesse e vieram grupos internacionais a procurar parceiros. E, obviamente, um dos parceiros que os grupos internacionais vieram a escutar era o Grupo Espírito Santo. E, portanto, eu estava lá e tinha o Grupo Espírito Santo um conjunto de projetos, um
deles era este, das telecomunicações, e eu lembro-me de discutir isto com o meu colega, e havia dois então que eu tinha um particular interesse. Um era de uma companhia aérea, que estava a formar, que se chamava Portugália, que nasceu pouco depois, e o outro era este das telecomunicações móveis. E eu, obviamente, em termos negociais, com esse meu colega fiz força pelos dois, mas eu estava mais interessado neste das telecomunicações móveis, mas até se calhar mostrei-me um bocadinho mais interessado no outro da companhia aérea, mas para o incentivar, eventualmente, ele achar que se calhar aquilo era mais interessante. Realmente, no fim, acabou assim, quer dizer, ele ficou com a companhia aérea, da Portugal, e eu fiquei com o projeto das telecomunicações móveis. Vejam que a sorte, que obviamente pode-se dizer que também foi alguma minha capacidade negocial, mas não, na vida realmente muitas das coisas mais importantes nós não controlamos. Controlamos uma coisa que é importante, que é os nossos princípios, os nossos valores, a nossa vontade de aprendermos, de lidarmos com os outros. Obviamente que isso controlamos de certa forma essa nossa capacidade de evoluir. Mas um projeto destes caiu na mão desta forma, como estou a dizer. Fui para um banco de investimentos e estava lá este projeto. E na divisão dos projetos com o meu colega de administração, fiquei com este projeto das telecomunicações móveis. Claro que na altura ninguém antecipava muito quanto é que ele iria valer. Portanto, fiquei responsável pela equipa que fez a proposta, que ia elaborar a proposta. Havia vários então investidores. Na altura, o investidor então estrangeiro que foi selecionado era a chamada Pacific Telesis, que era o operador fixo imóvel da Califórnia. Depois tínhamos o grupo Amorim, tínhamos a Central, tínhamos a FASEC, o grupo Espírito Santo e, em conjunto, os promotores deste consórcio decidiram que eu é que deveria ficar a coordenar a proposta. E assim foi, eu fui para os Estados Unidos um tempo, coordenei a elaboração da proposta e ainda me lembro, como se fosse hoje, quando fizemos os estudos de mercado, usámos uma empresa conhecida, não vou dizer o nome para não fazer publicidade, de consultoria, uma das mais conhecidas ou mais considerada, vamos dizer, prestigiada, e eles então vinham com uma projeção do que é que seria o mercado das comunicações móveis no ano 2000, e no limite. Eles vinham com uma projeção que era 8% da penetração das comunicações móveis no ano 2000 e 10% a partir de 2002 e atingia a maturidade. 8% e 10%. Eu olhei para aquilo e disse, isto é demais, estes tipos estão exagerados, estão malucos, não pode ser. Na altura a nossa penetração era 0,1%, ou menos do que isso. Se recordar-se-ão muitos de vós, o que eram os telefones móveis na altura? Era uma coisa que estavam nos carros, basicamente. E quando muito tirava-se do carro, e era um grande tijolo que era completamente não transportável, apesar de se chamar transportável algumas dessas versões. E, portanto, eu diminuí a projeção, não pode ser 8 e 10, vai ser 6% no ano 2000 e 8% no ano 2002, isto em 90. E foi isso que pusemos realmente na nossa proposta. Acontece que depois fomos ao concurso, tivemos que entregar as propostas e ganhámos por ganhar esse concurso em outubro de 91. Mas quando ganhámos, abriram-se as propostas e eu fiquei surpreendido porque, apesar de ter sido calculoso e pôr 6% da penetração em 2000 e 8% em 2002, todos os outros consórcios tinham posto menos penetração ainda. Portanto, tinham posto menos do que 6 e 8. Todos eles nunca chegavam aos 8%. Eu disse, bem, se calhar fui calculoso, mas não foi suficiente. Fui demasiado otimista na projeção. Isso era também mau, porquê? Porque também um dos critérios do concurso era quem garantia maior cobertura. Como nós acreditávamos mais no crescimento do mercado, nós comprometemos a investir 100 milhões de pontos na altura.